mais interessante para nós é o seguinte, falar desse vale que tem aqui. E esse vale aqui é muito importante por diferentes motivos. Primeiro, pessoal, numa terra seca, numa terra que a água é um fator muito importante pela escassez dela, aqui a gente vê um vale maravilhoso, de cerca de 30 quilômetros, de vale muito fértil. Essas piscinas que vocês estão vendo são mananciais naturais que brotam ali. Quando os judeus voltaram aqui para a Terra Santa no século XX, isso aqui estava encharcado de água e de malária. As pessoas vinham aqui e morriam aqui porque tinha um mosquito da malária aqui infestando esse lugar, a água e tal. Israel lutou aqui contra aqui a malária e tudo isso e conseguiu transformar esses mananciais de malária em piscinas de piscicultura, de cultivo de peixe. Tudo isso que você está vendo aqui é piscina de peixe. Por isso que esse vale aqui que impressiona, para o brasileiro impressiona menos. Eles falam assim, lá na minha terra, lá tem coisa aí bem maior do que isso aí. Mas para nós aqui, impressiona. Por isso que no mundo do Antigo Testamento, em hebraico, esse aqui é chamado do Vale de Israel. Não Israel, Israel. Isra quer dizer semear. El é o nome de Deus. Então é um vale onde o próprio Deus semeia. Tamanha a fertilidade desse lugar. Então o vale que em português é o Vale de Jezrael, certo? Que aparece na Bíblia, o Vale de Jezrael. Muito bem, pessoal, é o seguinte, olha só. Vocês estão vendo que tem essa estrada aqui principal? Pessoal, essa estrada, na época bíblica, era uma estrada que ligava os Estados Unidos até a Europa. Como assim? Na época antiga, os Estados Unidos era o Antigo Egito. A Europa era a Babilônia. Então, se você queria ir do Egito para a Babilônia, o que seria para nós, dos Estados Unidos para a Europa, você passava por essa estrada aqui. Um dos ramos dessa estrada passava lá por Cafarnaum, mas um raminho pequenininho passava por Cafarnaum. Essa estrada era chamada Via Maris, porque tem uns trechos dela que ela se aproxima bastante lá do mar Mediterrâneo. Pessoal, esse lugar tem fertilidade, esse lugar tem essa estrada tão importante, esse lugar tem água sobrando. Por isso que esse lugar, ao longo dos séculos, vai ser muito disputado. Não à toa, Débora e Baraque enfrentam Cícera nesse lugar aqui. Estão disputando o lugar. Pessoal, todos nós conhecemos a história maravilhosa de Gideão, que enfrentou os midianitas. E na hora lá que ele saiu, Gideão com 20 mil, veio a palavra divina dizendo, não, escolhe 300. Porque se você vencer com 20 mil, vão achar que é a força do seu exército. Eu quero mostrar que sou eu que estou liderando isso, então escolhe só 300. Aí ele pediu para a multidão tomar água, e da maneira como eles tomavam a água, ele escolheu você. Então, um desses mananciais aqui foi onde Gideão escolheu seus 300. E a luta contra os midianitas era a luta por esse vale aqui. Pessoal, e não à toa foi nesse vale também que Saul e Jonatas semeavam e os midianitas vinham e como gafanhotos, Não à toa foi nesse vale que teve a batalha também de Saul e Jonatas contra os filisteus, e eles caíram nessa batalha aqui. Eles estavam disputando o vale. Pessoal, é um vale muito disputado, essa disputa continuou através da história. Na Idade Média, um líder de pastores da Mongólia, lá na Ásia, lá no final, acordou de manhã e falou, sabe de uma coisa, eu vou conquistar o mundo. Gengis Khan formou o maior império da história, ele conquistou toda a China, conquistou toda a Rússia, conquistou toda a Ucrânia, conquistou a Índia. Ele falou, sabe de uma coisa, eu vou entrar na Europa e acabar com essa coisa de cristianismo, porque onde ele passava ele destruía tudo. Só que quando ele estava passando por esse vale aqui,
se levantou do Egito um povo que só pelo nome você dá um passo para trás. Os mamelucos. Os mamelucos saíram do Egito, enfrentaram os mongóis nesse vale, e pela primeira vez os mongóis sofreram uma derrota e voltaram para a Ásia e não entraram na Europa. Pessoal, em 1917, o general Allenby inglês derrotou os turcos nesse vale e daqui ele rumou para conquistar Jerusalém. Então esse aqui é um vale de muitas e muitas batalhas. Agora, pessoal, vejam só, segura isso na cabeça. Tem um final bem importante aqui. Pessoal, existe uma cidade nesse vale aqui chamada cidade de Megido. Uma cidade bíblica, cidade de Megido. Essa cidade de Megido, ela foi tão disputada que quando os arqueólogos examinaram as ruínas de Megido, eles encontraram 19 povos que viveram naquele lugar. Porque eles estavam bem nessa estrada aqui, onde tem água, tem um manancial lá e tem essas terras férteis. Pessoal, uma coisa importante, vejam só essa ilustração aqui. Em Megido, desde a pré-história, se assentou um povo ali. Vocês estão vendo esse povo aqui embaixo? Se assentou esse povo. Só que 500 anos depois, vem um outro povo e cobiça esse lugar. E eles disputam, e eventualmente o lugar é todo destruído na guerra. Só que naquela época eles não tinham um trator para passar por ali e limpar tudo aquilo lá. Então o que eles faziam? Eles colocavam terra em cima das ruínas e construíam em cima. Vocês estão vendo aqui? Construíam em cima. Só que passa 500 anos, vem um novo povo e faz com esse o que esse fez com o anterior. Destrói, coloca terra e constrói em cima. Por isso que os arqueólogos foram lá, foram escavando. E eles foram encontrando aqui esse fenômeno de uma cidade, um povo em cima do outro, em lugares muito disputados, tem um nome. Esse fenômeno se chama Tel. T-E-L. Tel. Então, o Jericó é um telo. Por que é importante isso aqui para a gente ter na cabeça? Jerusalém é um gigante telo. Isso quer dizer o seguinte, na maior parte do tempo a gente está caminhando, e a gente está caminhando sobre vários povos um em cima do outro. Só que quando a gente chega em alguns pontos, como por exemplo o Jardim do Túmulo, os arqueólogos escavaram e a gente desce até a época de Jesus. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, para você voltar para o passado na Terra Santa, você desce, certo? Muito bem, só para finalizar, quando as pessoas, na época de Jesus, sem ter esse conhecimento que a gente está agora compartilhando, quando as pessoas iam visitar Megido na época de Jesus, eles viam um monte, e Megido lá em cima. Eles não sabiam que aquele monte era um telo, que está cheio de povo lá. Como a grama cobria tudo, eles achavam que Megido não um telo, achavam que era um monte. E eles chamavam Megido de Monte Megido, esse era o nome, Monte Megido. De novo, eles não sabiam que era um telo, eles achavam que simplesmente era um monte. Eles estavam lá, eles chamavam de Monte Megido. Como chama em hebraico Monte Sinai? Ar Sinai. Monte é Ar. Ar Sinai. Então eles chamavam Megido de Ar Megido, o Monte Megido, porque eles achavam que era um monte, certo? Muito bem. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Apocalipse 16, 16. Quando João tem a visão do final dos tempos, que é a volta de Jesus, ele diz o seguinte: vai ter uma grande batalha, que vai acontecer nesse lugar de muitas batalhas aqui. Batalha de Débora, batalha de Gideão, batalha dos mongóis, batalha dos ingleses, é um lugar de batalhas aqui. E ele fala assim, o que está escrito no texto bíblico, por favor? 16, 16. 16 e 15, para contextualizar, Isso. diz: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso, então pessoal, olha só. Em hebraico,
o nome de Megido, por isso tudo que a gente entende agora é o Monte Megido, Ar Megido. Esse é, a gente fala assim em hebraico, Ar Megido, o Monte Megido. Só que no grego, se você chega para o grego e fala, olha, o lugar da batalha final vai ser em Ar Megido. Ele fala, aonde? Ar Megido. Desculpa, aonde? Ele não consegue entender Ar Megido. Agora, se você coloca para o grego ON no final, on, que nem, por exemplo, Poseidon, aí o grego entende. Então, João, sabendo disso, ele fala assim, a batalha vai acontecer no lugar que em hebreu, em hebraico, se chama Ar Megido On. Armegidon, Armagedon. Então, pessoal, eis em frente a nós o lugar que no mundo do Antigo Testamento é chamado de o Vale de Jezrael, onde o próprio Deus semeia. No mundo do Novo Testamento é chamado do Vale do Armagedon, o Vale da Batalha Final. E é isso que eu quis transmitir aqui nesse lugar. Amém. Tá?